A Bela e a Fera. Era uma vez, em um país muito distante, um mercador tão venturoso em suas atividades que se tornara extremamente rico. Uma vez que tinha, porém, 6 filhos e 6 filhas, notou que sua fortuna não seria grande o suficiente para permitir que todos possuíssem tudo quanto desejassem, como estavam acostumados a fazer. Certo dia, entretanto, uma inesperada desgraça se abateu sobre eles. A casa em que moravam pegou fogo e rapidamente veio abaixo com todo o seu esplêndido mobiliário, seus livros e seus quadros, seu ouro, sua prata e cada bem precioso que continha. E esse foi apenas o começo dos problemas. O pai, que até então prosperava em tudo, perdeu de repente todos os barcos que possuía no mar, fosse em virtude de piratas, fosse por causa de naufrágios ou de incêndios. Em seguida, descobriu que os empregados que o serviam em países distantes e que gozavam de sua inteira confiança não lhe haviam sido fiéis. Por conseguinte, de uma enorme riqueza passou ele à mais terrível miséria. Tudo que lhe restou foi uma casinha localizada em um lugar desolado, a pelo menos 100 léguas da cidade em que vivera. Ali foi forçado a se refugiar com seus filhos, então desesperados ante a ideia de levar vida tão diferente. Com efeito, as filhas de início nutriram a esperança de que seus amigos, tão numerosos enquanto eram ricas, insistissem em que poderiam permanecer em suas casas, agora já que não tinham uma. Logo, entretanto, elas descobriram que haviam sido abandonadas e que seus velhos amigos chegavam ao ponto de atribuir toda aquela desgraça à extravagância das moças, sem que mostrassem nenhuma intenção de ajudá-las. Não lhes restou, portanto, senão partir para o casebre, que ficava no meio de uma floresta escura e dava a impressão de ser o lugar mais lúgubre da face da terra. Uma vez que eram pobres demais para gozar de empregados, as meninas tinham de trabalhar duro, qual camponeses, enquanto os filhos, para ganhar a vida, cultivavam os campos. Trajando roupas grosseiras e vivendo da maneira mais simples possível, as meninas lamentavam incessantemente a perda do luxo e das diversões de sua vida pregressa. Somente a mais nova se esforçava para ser valente e feliz. Ela se mostrara tão triste quanto os outros quando a desgraça se abatera sobre seu pai, mas tendo recuperado rápido sua animação natural, pôs-se a trabalhar para tirar o melhor das coisas, distrair seu pai e irmãos tanto quanto possível e convencer as irmãs a tomar parte em suas danças e cantorias. Suas irmãs, no entanto, não desejavam nada do gênero e, porque a mais nova não era tão pesarosa quanto elas, declararam que aquela vida miserável era tudo o que lhe condizia. Mas ela, na verdade, era muito mais bela e inteligente do que as outras. De fato, era alguém tão adorável que sempre lhe chamavam Bela. Depois de 2 anos, quando todos começavam a acostumar-se à sua nova vida, ocorreu algo que interrompeu aquela tranquilidade. O pai recebeu a notícia de que um de seus navios, que julgava perdidos, havia ancorado com segurança e em posse de um valioso carregamento. De imediato, todos os filhos, seus filhos e todas as suas filhas acharam que sua pobreza havia chegado ao fim e quiseram partir para a cidade. O pai, no entanto, o homem mais prudente, implorou que esperasse um pouco e, embora fosse época de colheita e fizesse falta, mostrou-se determinado a ir primeiro a fim de fazer averiguações. Somente a filha mais nova duvidava de que voltariam a ser tão ricos quanto no passado, ou ao menos ricos o suficiente para viver de maneira confortável em uma cidade que lhes voltasse a favorecer diversão e companhias joviais. Assim, todos encheram o pai de encomendas, solicitando joias e vestidos que somente uma fortuna poderia comprar. Apenas Bela, certa de que aquilo seria inútil, não quis pedir nada. Percebendo seu silêncio, seu pai lhe perguntou: "E que hei de trazer para ti, Bela?" "Tudo o que desejo é que retornes para casa com segurança", respondeu a moça. Isso, porém, apenas irritou suas irmãs, segundo as quais ela as estava culpando por ter perdido artigos tão caros. O pai ficou contente, mas, imaginando que, em sua idade,
ela gostaria de presentes belos, disse-lhe que escolhesse algo. Bem, meu paizinho, se o senhor insiste, rogo que me tragas uma rosa. Não vejo nenhuma desde que cheguei aqui e as adoro tanto. O mercador então partiu e chegou à cidade o mais rápido possível, mas apenas para descobrir que seus antigos companheiros, julgando-o morto, tinham dividido entre si os bens que a embarcação trouxera. Assim, após 6 meses de preocupações e de gastos, ele se encontrava tão pobre quanto antes, recuperando somente o necessário para arcar com os custos de sua viagem. Para piorar, viu-se obrigado a deixar a cidade sob uma temperatura terrível, de modo que, a algumas léguas de casa, sentia-se quase esgotado de tanto frio e tanto cansaço. Embora soubesse que levaria horas para atravessar a floresta, tão ansioso estava para dar fim à viagem que decidiu prosseguir. A noite, entretanto, surpreendeu-o, e tendo a neve alta quanto a nevasca intensa, impediram que seu cavalo o levassem além. Não se via uma só casa. O único refúgio que lhe era possível vinha do tronco oco de uma árvore enorme, onde ele ficou agachado durante uma noite que lhe pareceu a mais longa de sua vida. A despeito de sua exaustão, o uivo dos lobos o manteve acordado, e mesmo quando o dia raiou, as coisas não lhe pareceram melhores, pois a neve havia coberto todas as passagens e ele não soube que caminho tomar. Após um longo tempo, o homem conseguiu identificar uma espécie de trilha que se iniciava tão acidentada e escorregadia que por mais de uma vez ele caiu. Tendo se tornado mais fácil o percurso, chegou a uma alameda em cujo termo havia um castelo esplêndido. Ao mercador parecia estranhíssimo que neve nenhuma tivesse caído sobre a alameda, que era inteiramente formada por laranjeiras repletas de flores e de frutas. Chegando ao primeiro pátio da construção, deparou com um lance de degraus em ágata e os subiu, passando em seguida por uma série de cômodos magnificamente mobiliados. A calidez agradável do ar o revigorou e o deixou faminto, mas parecia não haver ninguém naquele palácio enorme e esplêndido a quem pudesse pedir algo para comer. Um silêncio profundo imperava. Por fim, cansado de perambular por aposentos e por galerias vazios, ele parou em um cômodo menor do que todos os outros. Havia ali algo aceso, para perto deste, uma poltrona fora arrastada, julgando ter sido aquilo preparado para alguém que estava por chegar. O mercador se sentou a fim de guardá-lo e logo caiu em um sono prazeroso. Quando foi acordado, horas depois, por sua fome exagerada, ele ainda se achava a sós. No entanto, uma mesinha com um jantar agradável fora colocada perto dele, que nada tendo comido nas últimas 24 horas, nenhum tempo perdeu antes de começar sua refeição, na expectativa de que logo teria a oportunidade de agradecer a quem quer que lhe dedicara tanta atenção. Ninguém, no entanto, apareceu, e mesmo após outro longo cochilo, do qual o mercador despertou completamente renovado, não havia sinal de pessoa alguma, não obstante um prato de bolos e de frutas deliciosas tivesse sido preparado sobre a mesinha que se encontrava ao seu cotovelo. Por ser ele naturalmente acanhado, o silêncio começou a atemorizá-lo. Então resolveu vasculhar os cômodos mais uma vez, sem ter, porém, nenhum resultado. Não se via ali um criado sequer. Não existia sinal de vida no palácio. Ele começou a pensar em que deveria fazer e, para distrair-se, começou a fingir que todos os tesouros que via ali eram seus e passou a decidir como os partiria entre seus filhos. Em seguida, desceu até ao jardim e, embora fosse inverno em todos os outros lugares, ali o sol brilhava, os pássaros cantavam, as flores se abriam e o ar era doce e suave. Extasiado ante tudo aquilo que via e ouvia, o mercador disse-se a si mesmo: tudo isto deve ter sido feito para mim. Partirei neste mesmo instante e trarei meus filhos para que partilhem tantos deleites. Não obstante estivesse tremendo de frio e exausto quando chegara ao castelo, ele havia conduzido seu cavalo ao estábulo e lhe dera de comer.
julgando por bem selá-lo para a viagem de regresso, tomou o caminho que levava até ali. Havendo em cada lado da trilha uma cerca de rosas, o mercador notou que jamais vira ou cheirara flores tão delicadas, o que lhe recordou a promessa feita a Bela. Ele então parou e, tão logo colheu uma para levar à filha, foi surpreendido por um estranho ruído atrás de si. Ao voltar-se, deparou com uma fera horripilante e de aparência furiosa, que em uma voz terrível lhe disse: "Quem te disse que poderias colher minhas rosas? Não terá bastado que eu te permitisse ficar em meu palácio e que fosse bom para contigo? É assim que demonstras tua gratidão, roubando minhas flores? Tamanha insolência, porém, não ficará impune." Atemorizado por palavras tão furiosas, o mercador deixou cair a rosa fatal e, lançando-se de joelhos, suplicou: "Perdoai-me, meu nobre senhor. Sou verdadeiramente grato por vossa hospitalidade, uma hospitalidade tão magnífica que não imaginei que ficarias ofendido pela retirada de algo tão pequeno quanto uma rosa." Sua fala, porém, não fez reduzir a ira da fera. "Trazes desculpas e lisonjas na ponta da língua", bradou o monstro, "mas nada disso te salvará da morte que mereces." "Ai de mim", pensou o mercador, "se minha filha soubesse o perigo em que vossas rosas me colocaram." Desesperado, ele pôs-se a relatar à fera seus infortúnios e o motivo que o fizera viajar, sem esquecer-se de mencionar o pedido de Bela. "O resgate de um rei não poderia comprar tudo o que minhas outras filhas pediram", complementou, "mas achei que ao menos poderia dar a Bela a sua rosa. Peço-vos, portanto, que me perdoeis. Como vistes, não o fiz por mal." A fera refletiu por um instante. Em tom menos furioso declarou: "Terás meu perdão com uma condição. Dar-me-ás uma de tuas filhas." "Ah!" exclamou o mercador. "Se fosse eu cruel bastante para garantir minha vida às custas de uma de minhas filhas, que desculpa poderia inventar para trazê-la até aqui?" "Desculpa nenhuma se fará necessária", respondeu a fera. "Se ela vier, deverá ser por vontade própria. Não a aceitarei em outra condição. Vê se alguma é suficientemente corajosa e o ama a ponto de vir e salvar tua vida. Dás a impressão de ser homem honesto, e por isso confiarei em que irás para casa. Dou-te 1 mês, para ver se uma de tuas filhas retornará contigo, para permanecer aqui, deixando-te livre em troca. Se nenhuma estiver disposta a fazê-lo, deves despedir-te de todos para sempre e regressar sozinho, pois pertencerás a mim." E com um semblante fechado acrescentou: "Não penses que te poderás esconder de mim, pois se não mantiveres tua palavra, irei atrás de ti." O mercador aceitou a proposta, muito embora não achasse que alguma de suas filhas se deixaria convencer a ir. Ele prometeu retornar na data combinada e, ansioso por escapar da presença da fera, pediu permissão para partir de imediato. A fera, no entanto, disse-lhe que ele só poderia ir no dia seguinte. "Haverá um cavalo preparado para ti", disse. "Agora vai, come o jantar e espera minhas ordens." O pobre mercador, mais morto que vivo, retornou para seu aposento, onde, sobre a mesinha arrastada para a frente da lareira acesa, um delicioso jantar fora servido. Ele, porém, estava amedrontado demais para comer e apenas experimentou alguns dos pratos, temendo que a fera se encolerizasse caso não obedecesse às suas ordens. Quando terminou, ouviu no cômodo ao lado um grande ruído, por meio do qual sabia que a fera se aproximava. Uma vez que nada podia fazer para escapar daquela visita, a única coisa que lhe restava era mostrar-se o menos receoso possível. Assim, quando a fera apareceu e grosseiramente perguntou-lhe se havia desfrutado do jantar, o mercador respondeu humildemente que sim, graças à gentileza de seu anfitrião. Em seguida, a fera o admoestou a que recordasse o acordo que haviam feito e que preparasse sua filha para o que a esperava. "Não te levantes amanhã", acrescentou.
até que vejas o sol e ouças o badalar de uma sineta dourada. Então encontrarás teu café da manhã aqui, e no pátio o cavalo que deverás montar. Ele também te trará de volta em um mês, quando retornares com tua filha. Leva uma rosa para Bela e recorda-te de tua promessa. O mercador ficou contentíssimo quando a fera se foi, e embora a tristeza o impedisse de dormir, ficou prostrado até o nascer do sol. Então, após um café da manhã apressado, foi colher a rosa de Bela e subiu no cavalo. O animal o conduziu tão rapidamente que em um instante o homem havia já perdido o palácio de vista. Ainda estava envolvido em pensamentos sombrios quando parou à porta do casebre. Seus filhos e suas filhas, já inquietos por sua longa ausência, foram logo ao seu encontro, ávidos por conhecer o resultado de sua viagem. Vendo-o sobre um cavalo esplêndido e envolto por um rico manto, acharam que tivesse sido favorável. De início, o mercador lhes escondeu a verdade, dizendo apenas, ao entregar a rosa a Bela: "Eis o que me pediste. Não sabes o quanto me custou." Todavia, isso despertou de tal maneira a curiosidade de seus filhos, que ele teve de relatar suas aventuras de início até o fim, o que deixou todos muito infelizes. As meninas lamentavam em voz alta as esperanças perdidas, enquanto os filhos, exortando o pai a que não regressasse àquele terrível castelo, faziam planos de matar a fera caso viesse buscá-lo. O mercador, no entanto, lembrou-lhes que prometera retornar, e assim as meninas ficaram muito irritadas com Bela. Disseram que era tudo culpa dela, que se ela tivesse pedido algo sensato, nada daquilo jamais teria ocorrido. Deixavam-se amargamente de ter de sofrer por causa de sua tolice. A pobre Bela, aflita como estava, disse-lhes então: "Sou de fato a responsável por tão grande infelicidade, mas lhes garanto que agi com inocência. Quem adivinharia que pedir uma rosa em pleno verão ocasionasse tamanha desgraça? Como, porém, sou eu a culpada, é justo que seja eu a que sofra por ela. Por isso retornarei com meu pai para que ele possa cumprir a sua promessa." De início ninguém quis saber dessa solução. Seu pai e seus irmãos, que a amavam profundamente, declararam que nada os convenceria a deixá-la partir. Bela, no entanto, foi inflexível. Com o passar do tempo, começou a dividir todos os seus parcos bens entre as irmãs e despediu-se de tudo o que amava. Chegado o dia fatal, encorajou e animou seu pai enquanto iam montados sobre o cavalo que o havia trazido. O animal parecia antes voar que galopar, mas o fazia de maneira tão suave que Bela não teve medo. Na verdade, ela se teria deleitado com a viagem se não temesse o que lhe poderia acontecer quando chegasse ao fim. O pai ainda tentou convencê-la a retornar, mas em vão. A noite caiu enquanto conversavam, e, para a surpresa de ambos, luzes coloridas e maravilhosas começaram a reluzir em todas as direções, ao passo que fogos de artifícios irrompiam diante de seus olhos. Toda a floresta ficava iluminada, chegando a parecer agradavelmente quente, não obstante o pungente frio experimentado até ali. Tudo isso durou até que chegassem a uma alameda de laranjeiras, onde se viam estátuas com tochas inflamadas nas mãos. Quando os dois se aproximaram do palácio, viram que estava todo iluminado, do telhado ao chão, enquanto do pátio ressoava uma música suave. "A fera deve estar faminta mesmo para fazer tanta festa para a chegada de sua presa", disse Bela, tentando rir. A despeito de sua ansiedade, porém, era-lhe impossível não admirar as tantas maravilhas que ali via. O cavalo parou diante de um lance de escada que conduzia ao terraço. Tendo os dois apeado, o pai levou a filha ao pequeno aposento em que estivera antes, e onde havia uma esplêndida lareira acesa, bem como uma mesa arrumada com muito bom gosto. Nela um jantar delicioso fora servido. O mercador sabia que aquilo havia sido colocado ali para eles,
E Bela, menos atemorizada agora que passara por tantos cômodos sem ter sinal da fera, estava disposta a começar, uma vez que a longa viagem a deixara faminta. No entanto, mal os dois haviam terminado a refeição, os passos do anfitrião começaram a fazer-se ouvir, levando Bela a agarrar-se ao pai com um temor que só fez crescer quando notou quão amedrontado também ele estava. Quando a fera de fato apareceu, Bela, não obstante tremer-se à sua visão, fez grande esforço para esconder o terror que sentia e deu-lhe uma saudação respeitosa. Isso claramente agradou à fera, que após olhá-la declarou em um tom que suscitaria terror até no mais ousado dos corações, muito embora não parecesse irada: "Boa noite, meu senhor." "Boa noite, Bela." O mercador estava amedrontado demais para responder, mas Bela o fez com doçura: "Boa noite, fera." "Vieste por vontade própria? Será de teu agrado permanecer aqui após o retorno de teu pai?" Bela respondeu valentemente que estava pronta para ficar. "Alegro-me", disse a fera. "Uma vez que vieste por decisão própria, podes ficar. Quanto a ti, meu senhor", acrescentou voltando-se para o mercador, "tão logo o sol nasça amanhã, poderás partir. Quando a sineta tocar, levanta-te rapidamente e come teu café da manhã. Encontrarás o mesmo cavalo esperando para levar-te para casa. Lembra-te, contudo, de que jamais verás meu palácio de novo." Em seguida, voltando-se para Bela, confirmou: "Leva teu pai para o aposento ao lado e ajuda-o a escolher tudo o que, em tua opinião, teus irmãos e tuas irmãs gostariam de possuir. Encontrarás 3 baús de viagem. Enche-os tanto quanto puderes. É justo que lhes envies algo de grande valor como lembrança tua." Então, tendo-se despedido, a fera se foi, e Bela, embora começasse a pensar com grande desalento na partida do pai, temia desobedecer às ordens recebidas. Desse modo, foram ambos para o aposento ao lado, todo ele tomado de estantes e de armários. Ficaram muito surpresos com as riquezas que ali havia. Via-se vestidos esplêndidos e dignos de uma rainha, com todos os ornamentos que deveriam acompanhá-los. Desconcertaram-na quando Bela abriu os armários, as joias vistosas que jaziam aos montes sobre as prateleiras. Tendo escolhido uma enorme quantidade de peças e tendo-as partilhado entre as irmãs, ela fizera uma pilha de vestidos maravilhosos para cada uma. A jovem abriu então o último baú, que estava repleto de ouro. "Uma vez que o ouro te será mais útil, pai, creio que será melhor retirar todas as outras coisas e encher os baús com ele." Foi o que fizeram. No entanto, quanto mais ouro colocavam, mais espaço parecia haver ali, e assim acabaram pondo de volta todas as joias e todos os vestidos que haviam retirado. Bela chegou a acrescentar tantas joias quanto lhe era possível carregar de uma só vez. Ainda assim, os baús não ficavam cheios, embora estivessem tão pesados que nenhum elefante seria capaz de carregá-los. "A fera estava zombando de nós", lamentou o mercador. "Provavelmente fingiu que nos daria tudo isso, sabendo que não o conseguiríamos carregar." "É melhor esperarmos para ver", respondeu Bela. "Não acredito que quisesse nos enganar. Tudo o que podemos fazer é aferrolhar os baús e deixar tudo pronto." Foi isso que fizeram. Em seguida, retornaram ao quartinho, onde encontraram, para o espanto de ambos, o café da manhã preparado. O mercador comeu seu quinhão com uma feliz voracidade, uma vez que a generosidade da fera o fizera crer que talvez pudesse retornar em breve para ver Bela. Ela, porém, permanecia convicta de que seu pai estava indo embora para sempre e, portanto, se entristeceu bastante ao ouvir o claro soar da sineta pela segunda vez, avisando a ambos que chegara a hora de se despedirem. Desceram então até o pátio, onde 2 cavalos estavam à espera, um para carregar os 2 baús, o outro para ser montado pelo mercador. Os animais impacientes batiam as patas contra o chão,
e o pai se viu forçado a dar a Bela um adeus apressado. Tão logo ele os montou, os cavalos partiram com tal velocidade que ela o perdeu de vista em um instante. Então Bela começou a chorar e vagueou com tristeza até seu aposento. Ela logo percebeu, no entanto, que estava com muito sono e, uma vez que não lhe havia nada melhor que fazer, foi se deitar e adormeceu instantaneamente. Sonhou que estava passeando às margens de um riacho orlado de árvores e que lembrava ali seu triste destino, quando então um jovem príncipe, mais belo que qualquer outro que já vira e dotado de uma voz que lhe tocava o coração, aproximou-se e disse-lhe: "Ah, Bela, não és tão infeliz quanto julgas ser? Aqui serás recompensada por tudo o que sofreste alhures. Cada desejo teu será cumprido. Apenas procura encontrar-me, não importa qual seja meu disfarce, pois te amo de todo o coração. Ao me fazeres feliz, encontrarás tua própria felicidade. Se fores tão leal quanto és bela, nada mais teremos que desejar. O que posso fazer, príncipe, para que sejas feliz?" Disse Bela. "Basta que sejas grata", respondeu ele, "e não confies tanto em teus olhos. E, sobretudo, não me abandones até que me tenha salvado de minha cruel desgraça." Depois disso, ela julgou encontrar-se em um cômodo em companhia de uma senhora altiva e elegante, que lhe declarou: "Querida Bela, procura não lamentar tudo o que deixaste para trás, pois estás destinada a um futuro melhor. Só não te deixes enganar pelas aparências." Bela achou seus sonhos tão interessantes que não teve pressa para acordar, mas logo o relógio a despertou, chamando-a 12 vezes pelo nome suavemente. Então ela se levantou e viu sua penteadeira guarnecida de tudo o que poderia desejar. Quando terminou de assear-se, descobriu ainda que o jantar a esperava no cômodo ao lado. No entanto, comer não exige muito tempo quando se está sozinho, e logo Bela já estava confortavelmente sentada em uma das pontas de um sofá, pensando no príncipe que vira no sonho. Ele disse que eu poderia fazê-lo feliz, disse-se a si mesma. Parece então que essa fera terrível o mantém prisioneiro. Como poderei libertá-lo? E por que será que ambos me disseram que não confiasse nas aparências? Não entendo. Afinal de contas, porém, tratava-se apenas de um sonho. Por que inquietar-me por ele? É melhor procurar algo que me distrair? Bela então se levantou e começou a explorar alguns dos muitos cômodos do palácio. O primeiro em que ingressou estava revestido de espelhos. Bela via-se refletida em todos os lados e pensou que jamais vira aposento tão encantador. Em seguida, uma pulseira que pendia de um candelabro lhe chamou a atenção. Ao pegá-la, Bela notou, para sua grande surpresa, que trazia o retrato de seu admirador secreto, tal como o tinha visto em sonho. Com grande alegria, pôs a pulseira no braço e adentrou uma galeria de quadros, onde logo descobriu um retrato em tamanho natural daquele mesmo e lindo príncipe, e pintado com tal qualidade que, ao examiná-lo, o homem parecia sorrir-lhe afetuosamente. Quando enfim se forçou a sair de perto do retrato, Bela passou por um cômodo que continha todos os instrumentos musicais existentes sob o sol e ali se divertiu por muito tempo, tocando alguns deles e cantando até cansar-se. O aposento seguinte era uma biblioteca, onde ela viu tanto aquilo que sempre quisera ler, quanto tudo o que já havia lido. Parecia-lhe que uma vida inteira não bastaria para ler sequer os títulos dos livros, tão numerosos eram eles. Naquele momento, a noite já começara a cair, e sobre castiçais de diamantes e de rubis, as velas de cerca passaram a acender-se sozinhas. Bela encontrou sua refeição servida bem na hora em que gostava de comer, mas não viu ninguém ali nem ouviu nenhum ruído.
e não obstante seu pai lhe tivesse avisado que ficaria sozinha, começou a achar aquilo um tanto quanto maçante. Todavia, Bela ouviu a fera aproximar-se e perguntou-se a si mesma, trêmula, se não o fazia no intuito de comê-la. Uma vez, porém, que a fera não parecia nem um pouco feroz e apenas lhe disse em seu tom rouco, "Boa noite, Bela." Ela lhe respondeu animadamente e conseguiu esconder o terror que sentia. Em seguida, a fera lhe perguntou como estivera distraindo-se, ao que Bela passou a contar-lhe todos os cômodos que vira. A fera quis saber se ela se julgava capaz de ser feliz em seu palácio. Bela respondeu que aquilo tudo era tão bonito que seria muito difícil agradar-lhe se não conseguisse ser feliz ali. Após cerca de 1 hora de conversa, a jovem começou a achar que a fera estava longe de ser tão terrível quanto ela de início havia achado. Então a criatura se levantou para deixá-la e com sua rouca voz perguntou-lhe, "Tu me amas, Bela? Não desejas casar comigo?" "Oh, mas o que direi?" bradou Bela, que receava deixar a fera com raiva se recusasse. "Diz apenas que sim ou que não, sem medo." "Oh, fera, não," declarou Bela apressadamente. "Como não é de tua vontade, desejo-te, Bela, uma boa noite." Bela lhe desejou o mesmo, felicíssima porque sua recusa não o tinha irritado. E mal a fera saíra, já estava ela na cama adormecida, sonhando com um príncipe desconhecido. Ele se aproximava dela e dizia, "Ah, Bela, por que és tão cruel comigo? Temo ter ainda como destino muitos dias de infelicidade." Seus sonhos se iam transmudando, mas aquele príncipe encantador figurava em todos. Então, chegada a manhã, o que primeiro lhe veio à mente foi olhar o retrato e ver se o homem do sonho de fato se parecia com ele, coisa quanto à qual logo não restou dúvidas. Naquela mesma manhã, Bela decidiu distrair-se no jardim, uma vez que o sol brilhava e a água dos chafarizes escorria. No entanto, causou-lhe espanto perceber que todos aqueles lugares lhe eram conhecidos, e logo a jovem chegou ao riacho em que as murtas cresciam e em que ela em sonho havia conhecido o príncipe. Isso a fez acreditar ainda mais em que a fera o mantinha ali como prisioneiro. Tão logo se cansou do lugar, Bela retornou ao palácio e encontrou um novo cômodo repleto de artigos por empregar-se nas mais diversas atividades. Fitas por transformar-se em laços, sedas por converter-se em flores. Havia ainda um aviário cheio de pássaros raros. Tão dóceis eram que voaram até Bela assim que a notaram, pousando sobre seus ombros e sobre sua cabeça. "Criaturinhas lindas", disse ela, "quão bom seria ter vossa gaiola mais perto de meu quarto, para que pudesse ouvir com frequência vosso canto." Tendo dito isso, Bela abriu uma porta e descobriu, para sua alegria, que ela conduzia a seu aposento, não obstante a jovem achasse estar do outro lado do palácio. Havia outros pássaros em um cômodo mais adiante, papagaios e cacatuas que falavam e cumprimentaram Bela pelo nome. Tão divertidos ela os achou, que tomou consigo 1 ou 2 e os levou para seu aposento, onde com eles conversou enquanto jantava. Em seguida, como de costume, a fera a visitou e lhe fez as mesmas perguntas de antes, despedindo-se com um boa noite rouco e partindo logo em seguida. Então Bela foi para a cama e sonhou com seu misterioso príncipe. Os dias foram rapidamente gastos nas distrações mais diversas. Depois de um tempo, Bela deparou com uma coisa estranha no palácio, a qual muitas vezes lhe foi fonte de diversão quando se fartava de ficar só. Havia um cômodo ao qual não havia dado nenhuma atenção especial. Estaria completamente vazio, não fosse por uma confortabilíssima cadeira debaixo de cada janela.
Na primeira vez em que tentou ver o que havia do lado de fora, percebera-lhe que uma cortina negra a impedia de fazê-lo. Na segunda, porém, estando ela cansada, sentou-se em uma das cadeiras e viu a tal cortina deslizar para o lado, ao que uma divertida pantomima se desenrolou à sua frente. Havia danças, luzes coloridas, música e vestidos lindos. Era tudo tão gaio que Bela ficou extasiada. Em seguida experimentou cada uma das outras 7 janelas, e em todas havia diversão nova e surpreendente, de modo que a jovem jamais poderia sentir-se só uma vez. Toda noite, após o jantar e antes de desejar-lhe boa noite, a fera vinha vê-la e com sua terrível voz perguntava-lhe: Bela, casas comigo? Agora que lhe era familiar, pareceu a Bela que, após responder-lhe que não, a fera se foi um tanto triste. Porém, os felizes sonhos que ela tinha com aquele príncipe jovem e belo logo a fizeram esquecer a pobre criatura. A única coisa que a incomodava era ouvir constantemente que não deveria confiar nas aparências, que convinha deixar-se conduzir pelo coração e não pelos olhos, bem como muitas outras coisas igualmente desconcertantes e que, por mais que refletisse, não conseguia compreender. Assim as coisas se passaram por bastante tempo, até que, enfim, por mais feliz que estivesse, Bela começou a ansiar rever seu pai, seus irmãos e suas irmãs. Certa noite, ao notá-la bastante triste, a fera quis saber o que estava acontecendo. Bela deixara de temê-lo. Sabia agora que, a despeito de sua aparência feroz e de sua voz pavorosa, tratava-se de alguém dócil. Então respondeu-lhe que ansiava rever sua família. Ao ouvir isso, a fera pareceu afligir-se profundamente e chorou de tristeza. Ah, Bela, terás coragem de abandonar uma fera tão desgraçada como esta? Do que mais precisas para ser feliz? É por me odiar que queres fugir? Não, fera querida, respondeu Bela com mansidão. Não te odeio de modo algum, e ficaria tristíssima se jamais voltasse a ver-te. Anseio, no entanto, ver meu pai mais uma vez. Deixa-me ao menos ficar 2 meses fora, e prometo retornar para permanecer aqui o resto da vida. A fera, que estivera soluçando pesarosamente enquanto Bela falava, respondeu-lhe: Não consigo recusar nada do que me peças, ainda que isso venha a custar minha vida. Pega as 4 caixas que encontrarás no cômodo contíguo ao teu, e enche-as com tudo o que desejares. Lembra-te, porém, de tua promessa e volta ao fim dos 2 meses. Caso contrário, encontrarás motivo para arrepender-te. Se não chegares na hora, verás esta leal fera morta. Além disso, não precisarás de nenhuma carruagem para retornar. Somente despede de teus irmãos e de tuas irmãs na noite anterior ao teu retorno. Ao ires para a cama, gira este anel em teu dedo e dize com firmeza: Desejo retornar ao meu palácio e ver minha fera novamente. Não temas, dorme com tranquilidade e muito em breve verás teu pai mais uma vez. Tão logo ficou só, Bela se apressou a encher as caixas com todos os artigos raros e preciosos que via ao seu redor. Apenas quando se cansou de juntá-los é que os recipientes se afiguraram cheios. Em seguida, ela foi para a cama, mas estava tão feliz que mal conseguiu dormir. Quando enfim começou a sonhar com seu querido príncipe, ficou pesarosa ao vê-lo estirado sobre a cama, tão triste e fatigado que mal parecia ser ele. O que se passa? Perguntou. Ele lhe dirigiu um olhar de reprovação e disse: Como tens coragem de perguntar-me isso, menina cruel? Não me estás abandonando à mercê da morte? Ah, não fiques tão aflito, exclamou Bela. Só desejo garantir a meu pai que estou segura e feliz. Prometi à fera que retornarei,
Se não cumprir minha palavra, ela morrerá de tristeza. E que diferença faz isso para ti? Disse o príncipe. Porventura te importas com isso? Seria muita ingratidão de minha parte não importar-me com uma fera tão bondosa, declarou Bela indignada. Eu morreria para resguardá-la da dor. Posso garantir-te que não é dela a culpa de ser tão feia. Neste momento, um sonho estranho a fez acordar. Não muito longe dali, alguém falava. Ao abrir os olhos, ela se viu num cômodo que não conhecia e que estava longe de ser tão esplêndido quanto aqueles com que se acostumara no palácio da fera. Onde estaria a fera? Ela se levantou e com pressa se vestiu. Em seguida viu que as caixas que arrumara na noite anterior estavam no quarto, enquanto se perguntava com que mágica a fera transportara para aquele lugar estranho tanto as caixas quanto ela mesma. Bela de repente ouviu a voz de seu pai e correu para saudá-lo, repleta de alegria. Seus irmãos e suas irmãs ficaram encantados com seu aparecimento, uma vez que não esperavam voltar a vê-la. As perguntas que lhe fizeram não tinham fim. Também Bela teve de escutar tudo o que se dera com eles enquanto estivera fora e como fora a viagem de regresso de seu pai. Quando, porém, descobriram que ela só passaria com eles um breve tempo, devendo então retornar ao palácio da fera de uma vez por todas, queixaram-se em voz alta. Então Bela quis saber do pai o que poderiam significar aqueles sonhos estranhos que ela vinha tendo e porque o príncipe sempre lhe rogava que não confiasse nas aparências. Após muito pensar, o pai lhe respondeu: Dizes que a fera, por mais pavorosa que seja, nutre por ti amor profundo e merece, em virtude de sua gentileza e bondade, tanto teu amor quanto tua gratidão. A meu ver, o príncipe quer te mostrar que deves dar à fera aquilo que ela deseja, a despeito de sua feiura. Para Bela aquilo parecia muito razoável. Não obstante, ao pensar em seu querido príncipe, um príncipe tão bonito, não se sentiu inclinada a casar-se com a fera. De qualquer modo, não precisaria decidir-se ao longo dos próximos 2 meses. Até lá poderia divertir-se com suas irmãs. Todavia, embora fossem todos extremamente ricos, vivendo mais uma vez na cidade e desfrutando de muitos contatos, Bela nada encontrou que pudesse distraí-la por muito tempo. Frequentemente pensava no palácio em que havia sido tão feliz, sobretudo porque em casa jamais voltara a sonhar com seu querido príncipe, sem o qual se sentia um tanto triste. Além disso, suas irmãs pareciam ter se acostumado a ficar sem ela, chegando até a sentir-se incomodadas com sua presença. Portanto, não lhe causaria dor o fim daqueles 2 meses, não fossem seu pai e seus irmãos que lhe imploravam que ficasse. Pareciam eles tão tristes com a possibilidade de sua partida, que Bela não conseguia dizer-lhes adeus. Todo dia ela acordava determinada a despedir-se à noite, mas quando a noite vinha, ela acabava por fraquejar novamente. Até, porém, que teve um sonho funesto que a ajudou a decidir-se. Ela se via caminhando por uma trilha solitária nos jardins do palácio, quando ouviu gemidos que pareciam vindos de alguns arbustos que escondiam a entrada de uma caverna. Correndo para verificar o que estaria acontecendo ali, ela encontrou a fera deitada do lado, parecendo morrer. Debilmente, o monstro a censurou por ser a causa de seu sofrimento, quando então uma senhora altiva apareceu e, em tom muito grave, declarou: Ah, Bela, chegaste a tempo de salvar sua vida. Vê o que acontece quando as pessoas não cumprem suas promessas. Se te demorasses mais um dia sequer, acabarias por encontrá-la morta. De tal maneira atemorizou Bela esse sonho, que na manhã seguinte ela anunciou que pretendia retornar de uma vez por todas. À noite despediu-se de seu pai, de seus irmãos e de suas irmãs, e tão logo se deitou, girou o anel ao redor do dedo e disse com firmeza: Desejo retornar ao meu palácio e ver minha fera novamente.
Então adormeceu de imediato, só despertando ao ouvir o relógio declarar 12 vezes com sua voz musical: Bela, Bela! E isso logo a fez perceber que estava no palácio mais uma vez. Tudo ali parecia o mesmo. Seus pássaros ficaram tão felizes ao vê-la. Bela, no entanto, tinha a impressão de que jamais vivenciara um dia tão longo. Tão ansiosa estava por rever a fera, que achava que a hora do jantar jamais chegaria. Quando enfim chegou e a fera não apareceu, a jovem ficou verdadeiramente assustada. Então, tendo permanecido à escuta e à espera por bastante tempo, correu até ao jardim a fim de procurá-lo, indo e voltando pelas trilhas e alamedas, ia a pobre Bela, chamando o nome da fera em vão. Ninguém lhe respondia, e não havia nenhum vestígio seu. Por fim, já um tanto cansada, ela decidiu parar e descansar por um instante, quando notou que estava diante do sombrio caminho com que havia sonhado. Bela correu até lá e, como esperado, encontrou a caverna. Nela encontrava-se a fera deitada. Dormindo, pensou Bela. Feliz por tê-la encontrado, a menina se apressou a acariciar sua cabeça, mas para seu espanto o monstro não se moveu nem abriu os olhos. Oh, não! Morreu! E a culpa é minha! Exclamou Bela, chorando amargamente. Então, ao olhar para a fera de novo, notou que ainda respirava. Pegando apressadamente um pouco d'água na fonte mais próxima, ela respingou um pouco sobre seu rosto e, para sua grande alegria, notou que o monstro voltava a si. Ah, fera, que susto me deste! Bradou. Não sabia quanto te amava até agora há pouco, quando temi que fosse tarde demais para salvar tua vida. Podes mesmo me amar, criatura tão feia quanto eu? Perguntou a fera com uma voz fraca. Ah, Bela, chegaste bem a tempo. Eu estava morrendo porque achei que te havias esquecido de tua promessa. Agora retorna e vai descansar. Hei de ver-te novamente em breve. Bela, que em parte esperava que Fera viesse a ficar brava, sentiu-se tranquilizada ao ouvir sua voz gentil e retornou ao palácio onde o jantar a esperava. Em seguida, a Fera retornou, como de costume, e quis falar sobre o período em que ela passara com o pai, perguntando-lhe se havia se divertido e se todos haviam ficado contentes ao vê-la. Bela respondeu com cortesia e se divertiu bastante ao narrar tudo o que lhe havia acontecido. Então, quando enfim chegou o momento de a fera partir e perguntar-lhe, como tantas vezes já fizera, se a jovem não queria se casar com ela, a menina lhe respondeu com brandura: Sim, fera querida. Enquanto falava, um resplendor luminoso surgiu diante das janelas do palácio. Fogos de artifícios explodiam, canhões salvavam. Do outro lado da alameda de laranjeiras, em letras formadas por vagalumes, lia-se Vida longa ao príncipe e à sua noiva. Ao voltar-se para a fera a fim de perguntar-lhe o que tudo aquilo queria dizer, Bela descobriu que ela havia desaparecido e em seu lugar se encontrava o príncipe que havia tanto tempo amava. No mesmo momento, as rodas de uma carruagem se fizeram ouvir no terraço e duas damas adentraram o cômodo. Uma delas foi por Bela reconhecida como a senhora altiva que vira em seus sonhos. A outra também era tão nobre e majestosa que a jovem mal soube a quem cumprimentar primeiro. A que já era conhecida, porém, disse à sua companheira: Esta rainha é Bela, aquela que teve coragem de salvar vosso filho do terrível encanto. Os dois se amam, restando somente vosso consentimento para que sejam plenamente felizes. Dou todo o meu consentimento, clamou a rainha. Jamais poderei agradecer-te o bastante, minha encantadora jovem, o teres volvido a meu filho sua forma natural. Em seguida, abraçou afetuosamente a Bela e ao príncipe, que nesse ínterim estivera cumprimentando a fada e recebendo suas felicitações. Pois bem, disse a fada a Bela, creio que seja de teu agrado que eu mande buscar todos os teus irmãos e todas as tuas irmãs, para que dancem em teu casamento, não?
E assim aconteceu. O casamento foi celebrado no dia seguinte com enorme esplendor, e Bela e o príncipe viveram felizes para sempre.